Então, no encontro passado, a gente parou naquela parte do pensamento. O estoicismo trabalha muito o nosso pensamento. A ideia é que o pensamento nos dirija e não as emoções. A proposta é que a gente fique mais, use mais a lógica, o raciocínio, do que para a gente entender as nossas emoções, os nossos sentimentos. Essa é a ideia, né? Racionalizar, administrar esses afetos. Essa é a proposta da lógica estoicista. Quando o estoicismo fala que é a filosofia do agora, é porque o agora exige atenção e raciocínio. O agora é consciente. O passado é inconsciente. E o passado se manifesta, e o inconsciente se manifesta em forma de emoção, de sentimento. Então, o nosso inconsciente sempre vai se manifestar assim. Então, quando para a gente saber se nós estamos conscientes numa situação, é só a gente pensar, é só a gente avaliar se nós estamos pensando aquela situação. Se nós estamos pensando aquela situação, então nós estamos conscientes. Se a situação nos atropela sem pensar antes, aí é o inconsciente dominando. E aí, na aula passada, né, o Marco Aurélio fala para a gente pensar, né, para a gente avaliar como um animal social, como um ser social, ou seja, pensar levando os outros em consideração. Como animal social, ele pede para a gente avaliar se nós estamos com pensamento sobre divertimentos, prazer sexual, rivalidade, inveja ou suspeita. Então, se eu estou pensando, se o meu pensamento tem divertimento, aí ele pede para gente parar e pensar. Qual é o preço social desse divertimento? Na, na aula de psicanálise de anteontem, a gente estava avaliando o xiste. Então, o xiste é uma maneira de diversão. Você se divertir debochando do outro. Como é que o outro está participando disso? Ele está sofrendo, sendo um ser social, isso é inadequado. E aí a gente até trouxe o vídeo do Léo Lins, aquele famoso, né, cômico, né, que nas suas piadas ele debocha dos surdos, dos gordos, dos pretos, dos velhos. Ele brinca com estupro, abuso sexual, violência. Então, o nível de comédia dele é esse. Alguém disse, engraçado, ele não brinca com os ricos, ele não brinca com os poderosos. Então, ele diferente dos outros comediantes, ele escolheu bater naquele grupo que já apanha muito, os vulneráveis. Por exemplo, o escritor, deixa eu ver, vai vir o nome dele na minha cabeça aqui, um escritor brasileiro famoso, que
escrevia sobre sexo, ele escrevia peças teatrais. O que ele fazia? Ele chegava na cidade e observava o fazendeiro. Então, o fazendeiro, a mulher do fazendeiro traía ele. A filha do fazendeiro tinha relacionamento com o peão. Tudo coisa que iria ofender o fazendeiro. Só que o fazendeiro não sabia. E aí, na hora de ter a peça, na peça, tinha um fazendeiro, e esse fazendeiro era traído pela esposa, tomava chifre da esposa. E o fazendeiro que participou daquela, que ele investigou antes, estava na plateia e morrendo de rir da história dele mesmo, a história da vida dele. Então, todas as peças desse escritor, que eu vou lembrar ainda o nome, eram críticas aos ricos. Só que o Léo Lins escolheu os pobres, os deficientes físicos, os negros, as mulheres, os nordestinos. Então, ele escolhe aquela população que já apanha, que já sofre. É como se ele pisasse em cima da cabeça. E ele é tão debochado, tão desafiador, é horrível o vídeo dele, que ele começa o vídeo mostrando cenas das pessoas que processaram ele, prefeitos, governador, deputados, ele coloca juízes, ele começa debochando. Só que aí a juíza pega pesado com ele fica bravo, que ela dá 2 milhões de multa e 8 anos de prisão. Ah, só porque contou piada de gorda, de negro, de nordestino, eles acham que a pena foi muito pesada, mas eu acho que a juíza pensou, se eu der uma pena leve, no próximo vídeo eu vou aparecer lá. Ele vai debochar de mim. Então, o xiste é esse deboche. Então, ele fala, qual é o custo social do meu divertimento? Alguém está se sacrificando? Por exemplo, aquela farra do boi, que está proibido já, graças a Deus, aqui no Brasil. Mas eu não sei se na Europa ainda tem. Portugal tem uma cidade que eu fui fazer palestra, e aí a Jailza falou, Luísio, eu estive com você num lugar que tinha um monte de gente, um boi agitado, querendo chifrar as pessoas correndo, e eu acordei assustada. Aí eu contei o desdobramento da Jailza para um amigo, né, lá de Santarém, e ele falou, não, a cidade aqui é conhecida por isso. E aí, quando fomos, sem eu ter conversado com a Jailza, quando nós fomos jantar, eu dei um negócio redondo, falei, o que é aquilo? É um estádio de futebol? Eu achei que eu estava no Brasil. O Brasil é que qualquer coisa, ele tá, não, é uma tourada. A gente aqui não tem nenhuma tourada, a gente improvisa as arenas. Mas é algo é uma diversão, cara, por quê? É a custa do sacrifício do animal. Né? Então, amarra-se o escroto do animal, o órgão sexual do animal, ele sente dor, por isso que ele pula. E aqui no Espírito Santo, teve uma coisa absurda. Um membro da Federação Espírita fez um acordo com as touradas, e aí a pessoa cobrava para entrar na tourada 1 quilo de alimento não perecível. Esse alimento era doado para a casa espírita, para que a casa espírita distribuísse para os pobres.
Até que alguém falou, não, mas não faz sentido não, aí. Quer dizer que a casa espírita está patrocinando o sofrimento dos animais. Aí todo mundo, várias casas fizeram abaixo-assinado, deram a prensa na Federação Espírita, e aí eles romperam com esse acordo. Eu lembro que teve um ano que nós recebemos muita coisa mesmo, era muita cesta básica. Graças a essa, porque muita gente ia, né, para essa tourada. Então, a gente avaliar qual é o custo do nosso divertimento. O restaurante que a gente janta, como é que ele trata o funcionário, né? A roupa que a gente usa, como é que ela é costurada? Aqui no Brasil encontraram lojas que tinham trabalho escravo, em São Paulo, com colombianos e com chilenos. A pessoa vinha para cá, jogavam eles dentro de um porão e eles não podiam sair, ficavam costurando e dormiam ali mesmo. Várias vezes a delegacia do trabalho flagrou trabalho escravo. Aí por isso que a roupa sai barato. Aí a gente compra mais roupa, que é mais barato. E com essa roupa que a gente tem em excesso, a gente polui, porque joga a roupa fora, roupa que ainda está boa, essa roupa vai para o lixo e aí polui. Houve uma ocasião que o pessoal estava comprando roupa do lixo, o lixo dos Estados Unidos, de países desenvolvidos, que era jogado no mar, uma ilha de roupa, e aí alguém teve a ideia infeliz de pegar essas roupas e revender, sem a menor ação sanitária, então roupas com doenças, etc. Enfim, então é uma proposta de responsabilidade. Que eu estou comprando vem de onde? Quem faz? Então, são conceitos que estão à moda agora. Só que Marco Aurélio escreveu isso há quantos anos? Há quantos séculos? Então, agora se tem, por exemplo, Natura. A Silvia é gerente da Natura. A Natura protege o meio ambiente, tem um tratamento humano com seus funcionários, e a Natura ficou famosa por causa disso. Né? Tal empresa, fábrica de vinho do Rio Grande do Sul, tem trabalho escravo. Eu mesmo comprava o suco deles, né? Maravilhoso o suco. Maravilhoso, de qualidade e tal. Não era tão barato, então não justificava o trabalho escravo. E eles tinham um trabalho escravo. Aí eu parei de comprar. E aí, na reportagem, mostrou as marcas. Denunciou as marcas. E, bom, não compro mais. O Carrefour, empresa francesa, multinacional, foi flagrada várias vezes com um ato de racismo. Eu sou preto, então compro mais do Carrefour. Então, essa proposta, quer dizer, qual é o custo do meu divertimento? De onde vem o meu divertimento? Então, eu preciso pensar sobre isso. Eu preciso me importar com isso. Convém ao animal social que possa, né? É importante que ele se importe com os pensamentos sobre divertimento, sobre prazer sexual. Qual o preço do meu prazer sexual? Se eu saio com a prostituta para ter um prazer sexual, o que é que eu estou reproduzindo? A minha, a minha questão ética com a prostituição, quando mais novo, não era porque eu ia para o inferno, porque não vai para o inferno, o espiritismo não manda ninguém para o inferno, mas porque para mim era degradante ver aquelas pessoas em sofrimento. Aquela mesma mulher com quem eu ia fazer sexo, no dia seguinte eu ia encontrá-la lá na comunidade pobre, onde eu ia entregar a cesta básica. Com que cara? Ou a mãe dela.
Essa coisa da prostituta ganhar dinheiro só no filme. Claro que existe aquelas que atendem políticos, etc., mas mesmo essas ganham dinheiro, mas a que preço? Droga, abortos. Eu atendi uma ex-garota de programa de ricos, e ela carregava a culpa de ter 11 abortos. E aí a gente identificou isso a partir do sonho dela, que ela sonhou com pés de cebola e a batata da cebola, aquela cebola de coisa, né? A batata da cebola era uma placenta. Aí eu, uai. Essa interpretação foi ela. O sonho dela estava aquele mundo de pé de cebola, mas a batata da cebola era placentas, com o bebê dentro. E eram 11 pés de cebola. Tem até o número certinho. Aí eu disse a ela, por que 11? Eu já imaginava mais ou menos, né? Mas a análise era dela, ela que tinha que se descobrir. Não sei. Não, tem um significado. Esse número não é por acaso. Por que que não é 15, não é 20, não é 5? Por que que é 11? Aí ela começou a chorar. É porque eu abortei 11 vezes. E aí ela foi contar a história. Eu fui garota de programa. Minha mãe, meus pais eram muito ricos. Meu pai perdeu tudo. Eu ainda criança. Então, já na adolescência, minha mãe me oferecia para os amigos do meu pai, os amigos dela, em troca de dinheiro. E eu fui uma pessoa que aprendia a tocar piano, falava inglês fluentemente por causa que eu tive infância rica. Então, com o tempo, fui me profissionalizando, aí não deixei mais a minha mãe me explorar, eu mesmo dirigia. E aí, por exemplo, um político ia numa festa e me apresentava como namorada dele. Eu sabia me portar, sabia me vestir. E foi assim. Até que eu conheci o meu marido, mas meu marido não me conheceu dentro da prostituição, me conheceu fora da prostituição. Como eu vi que ele era uma pessoa boa, eu pensei, se ele descobrir, eu vou perdê-lo. E aí eu fui deixando aos poucos, então, ele me chamou para vir para os Estados Unidos, pensei, perfeito, porque aí lá ninguém me conhece, e assim ela foi para os Estados Unidos. Hoje tem filho adulto já, muitos anos que eles moram lá, né? E até hoje o marido não sabe que ela é uma ex-garota de programa. Então, e aí, claro, né? Ela trazia a culpa por isso, o medo de o marido descobrir e tal, né? Eu até acho que ele descobriu em algum momento, mas ele preferiu, né? Porque ele é uma pessoa muito sensata, ele preferiu deixar para lá, que tá certo, isso é uma questão dela, o passado dela pertence a ela, não pertence a ele. Mas, enfim, ela trabalha com esse monstro, com esse espantalho, né? Como diz o Hilário Silva, com esse espantalho da prostituição. Então, a que preço? Eu estou falando da prostituição, mas tem, por exemplo, a, os casamentos arranjados por interesse. E no final do encontro passado, a gente falou da pornografia. A indústria da pornografia move milhões. Então, é uma diversão que tem um custo. O tráfico humano, né? A Suíça, a gente vê muito tráfico humano lá, inclusive brasileiros que foram traficados, nos Estados Unidos, no todo, Brasil também. No Brasil seriam as venezuelanas, as colombianas, enfim, os países mais próximos aqui do Brasil. Então, a que preço essa diversão? A mulher que manipula o marido para o interesse próprio usando o sexo,
ou que manipula colega de trabalho. Então, assim, todos os lados, né? Seja homem, seja mulher, avaliar aí a que preço o sexo. Então, Marco Aurélio continua. Ele fala do prazer sexual, do divertimento e da rivalidade, por exemplo, né? Ainda no prazer sexual, Lacan, o Jacques Lacan, um eminente psicanalista discípulo de Freud, ele vai dizer que não existe relação sexual. Por quê? Segundo ele, o sexo ele é eminentemente egoísta. Um casal, quando transa, não é um casal. Cada um está buscando o próprio gozo. Ele diz isso. Claro que, como relação orgânica, ele está certo. Mas é claro que, do ponto de vista afetivo, social, né, sendo o ser humano um animal social, é importante que um saiba do outro. Né? Então, entre homens e mulheres, por exemplo, o homem vai ter que esperar a mulher, porque senão ele vai chegar ao orgasmo sozinho. E aí, como é que é isso? Você tem uma parceira. Ou o contrário, a mulher fingir que chegou ao orgasmo enganando o marido. E aí, com o tempo, o que isso vai acontecer? Vai provocar angústia naquele que estiver, por exemplo, enganando. Ou no próprio homem, que tem o gozo solitário. Então, ele vai ficar com angústia. Por isso que a masturbação acaba não sendo o princípio da realização da felicidade, porque é algo solitário. Se o sexo fosse solitário, como Lacan defende, então era só a pessoa se masturbar. No entanto, as pessoas sempre buscam umas às outras. E hoje a gente tem aí o sexo virtual, que é a pornografia e outros elementos aí que são muito mais fáceis de acesso do que no passado. E a rivalidade também é algo que tem um preço. A rivalidade leva as pessoas a traírem umas às outras. A rivalidade leva à inveja. A rivalidade e a inveja são sentimentos infantis. Não deveriam pertencer ao adulto. Quando a gente inveja, quando a gente sente ciúme, quando a gente rivaliza, ou seja, a competição, são sentimentos da infância. É o inconsciente atravessando a consciência. Então, são essas reflexões que Marco Aurélio nos convida a meditar. E aí ele continua: pois o homem que é tal e não mais retarda estar entre os melhores é como um padre e ministro dos deuses, usando também a divindade que é plantada dentro dele, o que torna o homem livre de contaminação por prazer, ileso de qualquer dor, intocado por qualquer insulto, sem se sentir mal. Um lutador da luta mais nobre. Então, esse é um estado que ele propõe para a gente. Um homem, um ser humano, que está consciente dos seus divertimentos, do prazer sexual, da rivalidade, da inveja, ele é como um padre ou ministro dos deuses, usando a divindade que é plantada dentro dele. E aí não adianta dizer aqui nesse texto a gente percebe que o estoicismo ele não é ateu, ele não era materialista, ele não é ateu. Se a gente considerar que ele não é cristão, tudo bem. Na época não tinha o cristianismo ainda, mas ele não é ateu. Ele fala do mundo dos deuses.
um ministro dos deuses. Veja como que a religião cristã herdou, não é bem o termo, né? Importou expressões pagãs. Porque Marco Aurélio aqui está falando da religião pagã, dos gregos. Deuses com D minúsculo são espíritos. Mas ele usa padre, ele usa o termo padre, ele usa o termo ministro, né? Um padre, um ministro dos deuses, usando a própria divindade, ou seja, a parte divina que tem dentro dele, vai torná-lo livre de contaminação por prazer, livre de contaminação por prazer. Isso parece ser tão distante, né? Então ele fala, quando a gente coloca para fora o nosso lado espiritual, o nosso lado divino, de divindade, a gente não vai se contaminar pelo prazer. Então você quer dizer que se eu aceitar Jesus, eu não vou pecar mais? Não, não é isso que está falando, até porque nem existe isso lá. Isso vai ser construído depois. É meio que um atalho. E atalho nunca é bom, leva a gente sempre para o buraco, né? O atalho é coisa. O ladrão rouba porque ele quer um atalho para ficar rico. Aí é um problema, ele não quer trabalhar. A Branca de Neve caiu na mão do lobo porque ela quis um atalho, ela não quis ir para casa da vovó pelo caminho certo. Então, o atalho é sempre muito complicado. Então a proposta de aceitar Jesus ou ir para o céu é um atalho. O que o Marco Aurélio propõe é um trabalho. Eu preciso avaliar meus pensamentos. Como é que está meu pensamento no campo sexual, com relação à minha direção, a minha relação com o outro, que eu sou um animal social. O que eu faço impacta no outro. O que eu falo impacta em vocês. Não tem como não impactar. Então, se eu começo a avaliar isso, começo a agir com ética, o que é agir com ética? O que é a ética? De acordo com a filosofia, ethos ou ética significa se comportar de acordo com a moral que você abraçou. Portanto, a ética é uma proposta pessoal. Seria uma proposta pessoal de agir com moral. Moral é uma norma. Uma norma que serve para todo mundo. A ética é quando você aplica em você aquela norma. Então, como norma, eu não vou comprar nada que seja oriundo de trabalho escravo. Como norma, eu não vou consumir nada que tenha como fundo sacrifício de animais, uso de agrotóxicos e outras coisas mais. Muita gente compra, por exemplo, a fruta, a verdura orgânica. Eu ainda não consegui entrar nessa onda, eu acho caro. Enfim, na verdade, eu ainda não adquiri consciência para isso. Mas, por exemplo, eu já tenho consciência de não pegar sacolinha no supermercado. Aliás, eu pego, mas eu pego com parcimônia e só pego aquilo que eu consigo aproveitar para descartar o lixo. Então, eu sou considerado um cara chato, né? E velho, geralmente é chato. Então, as mocinhas que vêm no supermercado vão falar, nossa, já vem esse velho chato de novo. Não, não dá a caixinha. Porque a caixinha, além dela ser biodegradável, eu uso para poder colocar o lixo também. Então, eu digo, aí o tomate, não precisa não, que eu vou ter que lavar o tomate, tem problema não. O abacate, não, eu não vou comer casca de abacate, então não precisa colocar na sacola. E aí, se bobear, eles botam dentro de uma sacola transparente, mas no Brasil eles amam sacola. Depois colocam na sacola de alça, aí ela acha que aquela alça não vai suportar. Aí ela bota duas sacolas. E aí, mas por que não faz uma sacola melhor então, né? Que lógica é essa? Então, quer dizer, são consciências que a gente adquire. Então, eu tenho essa consciência. Por exemplo, eu não jogo mais a garrafinha
descartável fora sem a tampa. Por quê? Na Europa eu descobri por quê. No Brasil tem ONGs que pegam tampa. Eu achei que eles iam fazer alguma coisa com essa tampa. Eu digo, por que só a tampa, né? É porque a tampa os animais comem. Eles acham que é alimento, pelo tamanho. É mais difícil da empresa de reciclagem ter a tampa, ela consegue só a garrafa. Então, alguém um dia teve essa ideia, que vou comprar as tampas. E aí rola. Então a gente acaba doando tampa, e aí geralmente o pessoal que mexe com ONG de animais é que pega. Alguém que gosta muito de animal deve comprar e para poder a tampa não ir para o mar, não ir para os rios. Então, na Europa, o que acontece? A tampa, está aqui as meninas de Portugal, que também o Saramago, pode confirmar comigo ou não, a tampa lá, ela é presa na garrafa, você distorce ela, mas ela não solta, então não perde. Aí aqui, o que eu faço? Eu guardo a tampa, amasso a garrafa todinha e fecho com a tampa, com aquela rolinha abaixo da tampa, é pior. Olha lá, gente, tá vendo como é que é? Ó? Não é igual a nossa aqui, que a tampa solta. Desde lá não solta a tampa, não. Tá vendo? Tá vendo, Zirlei? Jane, Virgínia, tá vendo? Juliana, não solta. Ó. Aí, e essa rolinha que fica presa a tampa, essa eu acho que é ainda pior ainda para os animais comerem, né? Quer dizer, a gente tem que pensar nisso. Não dá para a gente fingir que isso não existe. Aí, então, isso é estoicismo, é quando a gente bota consciência. Por isso não é fácil ser estoicista. Você tem que botar consciência em tudo. Aí você fica chato. Eu vou lá e quando eu vou sempre no mesmo caixa, que é caixa para idoso, é mais rápido, e aí as meninas já me conhecem. Aí uma fala assim: ó, ele não gosta de sacola, não. Esse é o inimigo da sacola. Pega a gatinha para ele lá. Aí elas vêm, agora já me tratam bem, mas no começo é meio chato. Todo mundo gosta de sacola, só eu que não gosto, né? A Jaísa, por exemplo, pega a sacola, mas eu não pego, não pego. Então, aí eu falo, não, porque como eu sou idoso, eu tenho que carregar a compra na caixa, não sei o quê, eu tento amenizar lá, porque a sacolinha me incomoda mesmo. Então, quer dizer, essa é a consciência estoicista, quando você se importa com a sociedade, com as pessoas, com os animais, com o que está em torno de você. Se importar. O que é importar? Trazer para dentro. Importar. Exportar é para fora. Então, quando eu me importo, eu trago para mim aquela problemática social. Quando eu voto num candidato que pensa nos pobres, não voto porque ele é meu amigo, não voto porque ele é culto, eu voto porque ele pensa nos pobres. Por quê? Porque eu me importo com os pobres. Eu trago o sofrimento da pobreza para dentro de mim. Essa é a proposta. Não, eu quero fazer a caridade. Então, eu voto em candidato rico, que é o que mantém a pobreza, que aí eu vou continuar distribuindo cesta básica para o pobre. Eu não estou me importando com o pobre, estou me importando comigo. Há uma falta de empatia. Então, essa é a ideia estoicista. É isso que Marco Aurélio nos convida a meditar. E aí ele vai dizer que isso acontece também com, com o ser humano enquanto ser espiritual, enquanto ser que está ligado aos deuses. E se isso existe, o que acontece? Eu vou ficar livre da contaminação por prazer. Então, o meu prazer não vai me dirigir mais. Eu vou ter prazer, claro, não tem problema. O que eu não posso é que ele me dirija. Eu tenho que botar razão sobre ele. Eu estou fazendo sexo com quem? Com a minha esposa. Eu não estou fazendo sexo com outra mulher. Porque se eu faço sexo com outra mulher, eu vou impactar negativamente essa mulher, porque ela vai ter expectativa. Eu não sou como é o jogador do Messi, ou então não sou o Messi, não sou um Giannichini, né?
Então, a pessoa fala, não, a Luísa é uma pessoa boa, ou seja, ela quer um relacionamento comigo. E aí eu vou estar enganando. Então, por princípio, eu estou enganando ela. Também estou enganando a Jailza, que é minha esposa. Então, eu estou criando um problema. Isso vai me trazer sofrimento, culpa, consequências. Então, o sexo que eu vou fazer tem que estar em consideração a importância do outro. Eu preciso importar a dor do outro para mim. Não, eu não quero ver Jesus sofrendo. Eu não quero chegar de viagem e receber um abraço dela e ficar cheio de culpa, porque daquele abraço ela denuncia que não sabe o que eu aprontei. Ou pior, chegar e ao invés do abraço eu receber lágrimas. Então, veja, não é porque eu vou para o inferno, porque, de novo, o inferno não existe. É porque eu não me sinto bem. Então, o estoicista é esse que pensa, que raciocina, que tem noção de consequência. E aí ele continua, né, livre de contaminação do prazer, ileso de qualquer dor, porque a dor é muito mais moral do que física. Porque a dor, ela é aliada da ignorância. Se eu sei o que está acontecendo, falei isso para um paciente hoje, eu vou sentir dor, mas essa dor não vai me desesperar, porque é uma dor que eu já espero, que eu já entendo, e que ela vai passar com analgésico, ela vai estar acontecendo por isso ou por aquilo. Eu não vou, eu não vou me sentir insultado, vou ficar intocado de qualquer insulto. Não vou me sentir insultado porque eu não sou alguém que me ache superior ao outro. Então, se o outro me insulta, não é ele quem me insulta, eu é que me sinto insultado. Se ele fala alguma coisa agressiva para mim, eu não preciso trazer isso para mim. Como diz o Leandro Carnal, né? Se a pessoa me chama de homossexual, por que eu vou me sentir insultado? O homossexual é uma pessoa comum. Qual o problema de ser homossexual? Ah, mas eu não sou homossexual. Então também dá o mesmo problema ainda. Não é uma ofensa. Então, é a gente que se sente insultado, não é o outro que nos insulta. E aí ele fala, né? Os dois xingamentos principais no trânsito do Brasil é chamar você de homossexual ou dizer que a sua mãe faz programa. Aí ele fala, bom, pela lógica, a minha mãe não faz programa, porque ela está sempre com aquela carinha triste. É cara de mulher honesta que respeita o marido, que se ela fizesse programa, a carinha dela seria mais divertida. E ele falou, e nunca vi minha mãe mexendo com o computador, então ela não entende de programa. Ele brinca com as palavras, é claro, né? Mas ele está dizendo ali que se o cara me chama de filho da P, ele não me ofende. Que minha mãe não é P. Se a minha mãe não é P, não é ofensa. Ah, então minha mãe é P. Então também não é ofensa, porque ser P não quer dizer que é algo indigno, porque ela fez isso e com isso que ela me deixou, me sustentou até eu crescer. Então, qual a ofensa? Então, é esse raciocínio frio que a gente tem que ter quando o outro tenta nos ofender. Ou melhor, tenta nos fazer sentir ofendido. Se a pessoa fala mal de mim, eu não deveria me sentir ofendido. Por quê? Porque é dela falar. Eu sou aquilo que ela está falando? Então, também não. Se eu sou, não tem por que eu me sentir ofendido. Eu não sou, também não tem por que eu me sentir ofendido. E é isso. Né? Então, são verdades que são fundamentais para a nossa saúde mental. Né? E aí, ele diz assim: e não muitas vezes, nem ainda sem grande necessidade, e para o interesse geral, imaginando que o outro diz, ou faz, ou pensa. Então, não me interessa, não é uma necessidade minha, não é interesse meu imaginar o que o outro diz, o que o outro faz, o que o outro pensa. Isso pertence exclusivamente a ele. A mim pertence.
o que eu faço, o que eu digo, o que eu penso. E aí ele vai, né, no texto, ele vai dizendo assim, vai dizer assim, todo animal racional é seu parente. É interessante essas palavras, né? Quando ele fala animal racional, o único animal racional é o ser humano, gente. Só para a gente entender, né? Para entender o texto dele. Então, está dizendo, olha o que ele está dizendo. Todo ser humano é seu parente. Se a gente, se a gente puder traduzir para as palavras de Jesus, ele está dizendo: vocês são irmãos. Todos somos irmãos. Todos somos filhos de Deus. Olha que interessante se a gente for traduzir para a linguagem cristã. Então ele fala: todo animal racional é seu parente. E que cuidar de todos os homens, todos os seres humanos, está de acordo com a natureza do ser humano. E aí Jesus nos apresenta a parábola do samaritano. Então, o samaritano agiu de acordo com a natureza divina que está dentro dele, que é socorrer o outro. E aí ele encerra esse item 4 para a gente conversar, né? Ele encerra dizendo o seguinte: não valoriza, o ser humano não valoriza de todo o louvor que vem de tais homens, uma vez que eles nem sequer estão satisfeitos consigo mesmo. O que é o louvor? O bom, as coisas boas, a gente não valoriza as coisas boas que a natureza, que o ser humano, que a criança, que o idoso nos proporciona. E aí eu quero dividir com vocês um vídeo que a Silvia postou lá no, no coisa do Congresso, né? Ela postou dentro do grupo de WhatsApp do Congresso. Deixa eu dar uma pausa aqui, porque eu fico com medo do YouTube depois derrubar. Então, quem não está na aula hoje, depois vai ter que acertar. É isso, pessoal. Isso é louvar, Já tinha visto. louvor. Esta tarde já tinha visto. Pois é, isso é louvor. Então, a gente precisa olhar para dentro para poder ter a certeza do que nós estamos fazendo, não se importar com o interior das pessoas, que cada um é que decide e o porquê que está fazendo, mas se importar com o que está acontecendo com elas, para poder ajudar, porque nós somos animais sociais, como diria Marco Aurélio. E ele diz que mais, né? Todo animal racional é irmão, é parente do outro animal racional. Ou seja, todo ser humano é parente do outro ser humano, ou seja, é irmão. Então a gente não tem como não se importar com o que o outro está vivendo. E para a gente descobrir isso, uma das maneiras é louvando, louvando, prestando atenção no outro, né? Nos olhos, na natureza. Podemos conversar aí, temos aí alguns minutos para a gente conversar. Agora sim a gente encerrou o item 4. É itemzinho grande, né? Um dos maiores, assim, esse item. Cinco é pequenino. Deixa eu marcar aqui que semana que vem é o item 5. Alguém quer comentar? Esse vídeo é muito interessante, né? Ele faz a gente pensar em nós e no próximo, né? E sair um pouco da conexão que a gente vive, tanto numa conexão de celular, de TV, de notebook, então assim, na conexão da comunicação, mas o olhar, né, assim, de olhar para o outro e você. Ou então andar na rua, quando a gente foi para Barbacena, nós fomos de carro, é longe a viagem, mas é tão agradável, porque tem a visão de São Paulo até Minas, é lindo, Minas Gerais é lindo, né? É montanhas, tinha uma plantação de café, a coisa mais linda. Aí eu olhei e disse para o João, olha, João, que coisa mais linda aquilo. Então, assim, a gente contemplar
aquilo que nós estamos vivenciando naquele momento, né? Então, assim, tinha muita coisa linda para ver no caminho. É longe, mas a caminhada foi maravilhosa, né? Porque tinha coisas para você ver. Então, você não ficou só ali, ai, que cansada essa viagem, não. A gente foi vendo o que tinha na frente, né? Que eram as paisagens. Isso é lindo, né? Aqui eu moro, a minha rua, as árvores se juntam uma na outra, é a coisa mais linda. Então, assim, você sai para ir no mercado, você sai feliz, volta assim, quando pode estar escuro, pode estar de dia, que é uma coisa mais linda. Então, isso é contemplar, né? A beleza da natureza. Muito lindo. É contemplar. É interessante como as palavras começam a mudar de significado. Compartilhar. Compartilhar É, perdeu o significado original. Quando ela fala, vamos compartilhar, aí imagina que ela vai mandar a música, todo mundo, o rapaz fica esperando. Ah, meu Deus, onde é que está a é, música? Está na nuvem, é, brinca, né? Aí é. compartilhar, ela põe um fone de ouvido para o outro ouvir a mesma música. Eu vou compartilhar com vocês esse vídeo, mas é diferente do compartilhar. O compartilhar seria você pegar o pão, tirar um pedaço, dar para o outro. Jesus compartilhou, partilhar, partilhar com, ou seja, com alguém, né? Partilha. Só que a palavra na internet ela ganhou outro significado. Compartilha, por favor, esse texto. Luiz, eu posso compartilhar essa imagem, né? E aí a gente perde a ideia de compartilhar, partilhar. E a Silvia, ela mandou esse vídeo porque ela é muito sensível, né? Eu sempre brinco que uma vez eu fui no encontro, eu e ela fomos fazer um encontro de casais. Como a Ademir não gosta de falar e a Jair não gosta de falar, então eu atuei com os homens e a Silvia com as mulheres. E aí, na hora do. Teve uma hora lá do intervalo, alguma coisa assim, Luiz, você pode me dar uma ajuda? Aí eu falei, tá bem, o que você quer que eu te ajude? Encosta esse carro aqui. Aí eu encostei meu carro perto dela. Daí ela abriu o capô, tinha tanta tanqueira. Assim, que é isso, Silvia? Ah, isso aqui foi um pé de moleque que eu comprei de uma pessoa na estrada. Só que, Luiz, eu não vou conseguir comer esse monte de doce. É doce de amendoim, que é o pé de moleque, doce de coco. Você pega uns aí para você, leva, dá para Jailza, para os seus irmãos. Aí também tem isso aqui que eu comprei, essa linguiça. Silvia, que comprou linguiça? Aí eu, mas para que você comprou se você não precisava? Não, eu comprei, Luiz, para estimular o pequeno empreendedor, ele precisa de um estímulo, né? Então, quer dizer, ela está pensando no outro. Então, isso é muito lindo, né? E é bem assim mesmo. Aqui em Guarapari, o pessoal morreu de rir com ela porque chegou a menininha e estava vendendo pulseirinha. Aí ela comprou a pulseirinha da menina. Daqui a pouquinho chega um casal vendendo bombom. E ela comprou o bombom. Aí ela diz, oh, meu Deus do céu. Então, assim, né? É dela essa generosidade. Quer dizer, é uma qualidade que ela tem e que a gente pode aprender. Eu, depois desse contato com ela, eu fiquei mais atento ao vendedor ambulante, a pessoa que me para no sinal, né? Eu compro. Às vezes eu compro e nem fico com o produto, né? Aquele que vende rifa para ajudar não sei quem. Amanhã mesmo vai uma pessoa vender, amanhã não, quinta-feira, vai uma pessoa vender não sei o que para o cabelo de festa junina. Uma mulher, que o filho da mulher é uma criança com deficiência. E aí, enquanto a criança está na escola, ela aproveita para produzir esses negócios. Quer dizer, eu vou comprar, mesmo que a gente não queira usar, vou comprar para ajudar. Então, dizer, é essa questão de você se importar. E para você se importar, você tem que contemplar. A Silvia só se importou porque ela olhou para aquela menininha, ela olhou para a vida, para o homem que estava vendendo linguiça, para a mulher que estava vendendo doce de pé de moleque, doce de coco. Né? Então, essa é o que nos torna estoicista. Então, por isso que o estoicismo é muito bonito, é muito profundo, vai muito além do que qualquer coisa. Eu fui professor de filosofia a vida inteira, me aposentei como professor, mas nenhuma filosofia, nenhum sistema filosófico me preencheu tanto quanto o estoicismo. Aí eu pensei, quando eu me aposentar, eu vou continuar dando aula de estoicismo, que aí eu vou continuar aprendendo. Né? Mais alguém, gente?
Oi, eu posso contribuir? Eu achei muito bacana quando você trouxe logo no início, né, as tiradas das pessoas que vão tirando sarro, que vão com maledicência para o outro. E, e aí, com esse vídeo agora que você traz, é aquele olhar malicioso, ruim, buscando das pessoas, e o olhar generoso e caridoso. Então, são os dois olhares diferentes, né? Como que você quer ver o mundo? Como que você está disposto a ver o mundo, né? Com o olhar ácido, com o olhar crítico, julgador, ou com o olhar bondoso mesmo, né? Um olhar, vou trazer até Jesus, com o olhar de Jesus, porque é muito disso. O que que tem dentro da gente que te motiva a, 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 a puxar um assunto, né? Só porque você está. Porque a pessoa que traz aquela primeira imagem que você trouxe, né? De crítica, de acidez, é para chamar atenção, né? Ela quer chamar atenção de alguma maneira. Mas por que desse jeito, né? Por que trazendo um assunto que vai ser desagradável, que vai ser, né, que não vai agradar a todo mundo? E aí você vê quanto é mais suave, tão mais bonito quando você pode ter um olhar generoso, acolhedor, que traz a pessoa para a realidade, né? Que é o contemplar, é você olhar para a natureza. A hora que ela voltou para a nuvem, eu sempre, para viajar, sempre foram muitas horas de carro. E as minhas filhas muito pequenininhas. Eu falei, vamos olhar as nuvens, vamos ver o que está ali. E ali você vai contemplando, você vai colocando para a criança isso também, né? Então a gente ensina, a gente pode ensinar, né? Então é muito bacana como que a gente pode desfrutar isso da melhor maneira, né? Eu achei muito importante, porque são os dois lados, né? E a gente precisa, porque às vezes se bobear a gente cai, nossa, vai querer fazer uma piadinha, mas é cultural. Falei, opa, isso não cabe mais na gente, né? Já fica ruinzinho, mas é isso. Saber que essas coisas podem ser feitas em qualquer idade, né? Olhar para a nuvem é para o adulto, para o idoso, não só para a criança. Dançar, né? Eu, por exemplo, amo dançar, mas há quanto tempo que eu não danço? E aí a Jair dia desses falou, poxa, Luiz, não tem nenhuma festa para a gente ir, né? Uma festa da década de 80, sei lá, né? Que quando a família é muito festeira, ajuda, mas nossa família tem tempo que não faz uma festa. Agora meu sobrinho vai casar em setembro. Aí está todo mundo com expectativa de poder dançar bastante, né? A casa espírita, de vez em quando alguém fazia, não na casa espírita, né? Na casa dele, e chamava a gente. Mas depois da pandemia, nós não tivemos nenhuma festa ainda, né? Então, quer dizer, dançar. E também por que que precisa da festa para você dançar? Você não pode dançar sozinho, convidar alguém para dançar junto, né? Quando você está escutando a música, sabe? Então, assim, é importante a gente recuperar. Primeira vez que eu vi o vídeo, fiquei muito emocionado, porque me tocou, né? Quando a Silvia me mandou. Então, assim, por que não parar para dançar, olhar nos olhos de uma criança, né? Nos olhos de um doente, olhar para ele, contemplar a face de sofrimento e se solidarizar, parar no sinal de trânsito e dar atenção àquela pessoa que faz ali uma arte, ou mesmo aquele que vende um pacotinho de bala, né? Então, sabe, são coisas que a gente precisa aprender. Olhar para o nosso pai mesmo, para a mãe. A Cirlei contou a história da relação dela com a mãe, para nós aqui, linda, né? Está vivendo numa cidade pequena, que ela pode curtir a mãe com mais. São coisas que a gente pode ter qualidade. Isso, sim, é uma felicidade que é mais demorada, que é mais perene, e não aquela felicidade fugidia, né? Rápida.
resultado do consumo, das estações, né? Alô, você tá falando aí, só uma falinha. Você me fez lembrar da pandemia. Foi a época que eu mais dancei sozinha em casa, sabia? Olha A que minha legal. lá do 602, ela falava lá, velho do 602, porque a professora de hidroginástica, ela colocou o vídeo para a gente não perder as aulas, não podia ir na aula, né? Ela mandava os vídeos, todas as aulas tinha que dançar no final. Ela mandava dançar 10 minutos. Aí eu colocava a música e ficava lá. Eu filmava e mandava para meus filhos. Olha como é que eu tô. Eu tô em dia. E Pois foi é. a época que eu mais dancei, assim. A pandemia para mim foi assim, muito, muito bom. Foi ótimo. E os filhos censuram, é como se a gente não tivesse dado para dançar mais. Não, Aí meu é a filho fala: Ah, papai, você está todo desengonçado, está fora do tom. Não, na minha cabeça eu estou no tom, né? É o meu dança para toda acontecendo. Então, rua. assim, mas é bem assim, e a gente tem que desafiar esses limites aí. Delícia, pessoal. É um prazer estar com vocês. Eu amo esse momento.